O amor de Deus permaneça com todos nós, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 15 ao 17. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o amor de Deus e como nós, enquanto cristãos, nós expressamos o nosso amor por Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 21, verso 15 ao 17, para iniciarmos a mensagem de hoje. Peço para que você não se distraia, mas possamos juntos aprender um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem a nos dizer nesta manhã. A palavra de Deus nos diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pedro, bem citado pelo nosso pastor Davi hoje pela manhã, como um exemplo de que ele foi remido nesse momento, né? Restaurado, podemos dizer. E em um outro momento, antes desse episódio, Pedro havia negado Jesus 3 vezes, né? Entre outras falhas, que como nós também temos. Mas precisamos partir de um ensinamento onde Jesus fala sobre o amor. Jesus fala sobre o amor em Mateus, no capítulo 22, no versículo 37 ao 39, nós conhecemos bem. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Aqui uma primeira chave para nós, que o amor é um mandamento de Deus. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a ti mesmo. Gostaria de já perguntar aos irmãos quantas vezes o amor de Deus tocou a sua vida, de uma forma que você nunca mais esqueceu. Acredito que se você foi tocado pelo menos uma vez pelo amor de Deus, provavelmente, irmãos, você já tem a noção do quão grandioso é esse amor. O amor de Deus, ele é ilimitado, ele é imensurável. E um pouco mais adiante, ainda pergunto: o que você tem feito com o amor de Deus? Com o amor que ele te ofereceu em Cristo? De que forma você recebeu esse amor? De que forma você vive hoje esse amor? Romanos vai nos dizer que Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós e nós ainda sendo pecadores. De forma alguma nós merecemos, né? E ainda em Romanos ele diz que nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou seja, então sabemos que o amor é um mandamento de Deus e o amor é um atributo de Deus. Podemos compará-lo e trazer isso exemplo com a fé. Assim como a fé, o amor é um dom de Deus, né? Porque Deus é amor. Assim diz em 1 João, capítulo 4, verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Sabemos que a fé, irmãos, vem pelo ouvir a palavra e o entender a palavra. Porém, a fé, ela cresce à medida do exercício, à medida que nós cremos, à medida que nós colocamos ela em prática, né? A palavra diz em Romanos que é de fé em fé. E Deus nos concede mais fé
Pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação aquele que crê. Então, a nossa fé, ela aumenta conforme a usamos. E o mesmo serve para o amor. Nossa função é expressar o próprio Deus. Nós somos cópias de Jesus. Nós precisamos andar como Jesus andou, viver o amor que Jesus nos mostrou. Um segundo ponto é que o amor de Deus, ele é incondicional. O amor de Deus, ele é incondicional, pois ele fala do valor que eu e você tem diante dele. Isso é muito importante entendermos. Ele nos ama, irmãos, independente da nossa resposta, ele nos ama independente da nossa situação, né? Ele nos amou, como a palavra disse, quando nós ainda éramos pecadores, inimigos de Deus. Então, um ponto muito importante é dizermos que nada que você fizer de ruim vai fazer Deus te amar menos. Assim como nada que você fizer de bom vai fazer Deus te amar mais. O amor de Deus, ele é incondicional. Ele nos amou ao ponto de dar o que tinha de melhor. Ele nos amou ao ponto de dar o seu filho. Agora, as pessoas só serão salvas se elas crerem na oferta do amor incondicional de Deus. E isso na pessoa de Jesus e no sacrifício da cruz. Isso é muito importante, irmãos. Ah, mas Lucas, e se não crerem? Jesus disse, João 3,16, ide por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura, quem crer, será salvo. Agora, quem não crer, será condenado. E a mensagem é para todos nós. Ah, Lucas, mas e essa pessoa que não crê, ela é amada por Deus? Sim, ela é amada por Deus. O amor de Deus por ela é incondicional também? Sim, é incondicional. Porém, por ela não crer, irmãos, ela não é salva. Isso é o que a palavra nos diz. Em 1 João, no capítulo 4, no verso 12, a palavra diz, ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Quem de nós viu a Deus? A palavra diz, ninguém. Mas então, e como dizemos que amamos a Deus, a qual não vimos, e não fazemos o bem para os nossos irmãos que estão ao nosso redor, no nosso círculo de convivência? Nós sabemos, irmãos, que o amor de Deus, na verdade, o amor que Deus quer de nós vai além daquilo que nós vemos. O amor de Deus, ele é incondicional, ele é sem limites. Ele nos ama e por isso ele quer que, assim como ele nos amou, nós, da mesma forma, amemos ao próximo da mesma maneira. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, verso 13, Paulo vai nos dizer que o maior dos dons, onde ele menciona fé, amor e esperança, ele diz que o maior dos dons é o amor. E isso é acessível para todos nós, não exige nenhum talento, não exige... Outro ponto muito importante, uma chave que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, Paulo também diz em sua carta aos Coríntios, que o amor de Cristo nos constrange. Mas, Lucas, como assim nos constrange? O amor de Deus nos constrange, irmão, e o constrangimento é aquilo que sentimos quando nós não merecemos algo. Quando nós olhamos principalmente para a cruz e ali vemos a realidade do amor do Senhor, nós ficamos constrangidos porque nós olhamos para nós mesmos. E aí entendemos, nossa, eu não mereço isso, eu não mereço. E é justamente isso que a graça nos traz. O arrependimento. Nós somos constrangidos
Seu amor materializou-se na pessoa, vida e obra de Cristo, o seu Filho unigênito. As Escrituras também nos ensinam, irmãos, em Hebreus, que sendo Deus santo, somente aqueles que forem santos o poderão ver. Hebreus, no capítulo 12, verso 14. O amor de Deus, irmãos, nos constrange, então, a buscar santidade, a nos separarmos do mundo. Em 1 João, no verso 15 do capítulo 2, diz que os que amam a Deus e são por eles amados, não amam o mundo e nem as coisas que há no mundo. Paulo ainda assevera em Gálatas 6, verso 14, que o mundo está crucificado para ele, e ele para o mundo. Assim também nós, quando nascemos de novo, nós nos separamos das coisas do mundo. Queridos, a conversão é uma mudança voluntária na mente de um pecador. Como nós falamos, o Alessandro mencionou isso também, na oferta. Você faz a oferta de forma intencional. De forma que nós amamos a Deus? Com todo o nosso coração, intencional. E essa mudança, intencional. Conversão é uma mudança voluntária na mente de um pecador. E por meio da graça de Deus, ele se arrepende de seu pecado e internamente se volta para o Senhor Jesus Cristo em fé. Repare que quando o sentido da mensagem do Evangelho alcança o coração humano, então logo ele se converte dos seus maus caminhos e, como a palavra diz, ele se torna uma nova criatura. Sentir que o amor de Deus nos constrange, irmãos, portanto, nos leva à conversão, ou seja, a uma mudança completa de atitude em relação à nossa vida com Deus e também com o nosso irmão, com o nosso próximo, seja ele quem for. Um outro ponto, irmãos, que eu gostaria de compartilhar com você, para entendermos um pouco mais, aprofundarmos sobre o amor de Deus e como expressar esse amor, é que o amor é uma decisão. Em Lucas, no capítulo 6, versículo 35, a palavra diz: amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. E sereis filho do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Quem ama, espera algo em troca, não é verdade? Muitas vezes nós esperamos algo, não? Mas não é assim que devemos fazer. Esse texto, ali Jesus nos diz que devemos amar até os nossos inimigos. Então eu digo, quem assim poderia amar se amor fosse um simples sentimento? Às vezes nós confundimos, né? Nós sentimos. Na verdade, não. Na verdade, amor é uma decisão, e é uma decisão que todos nós devemos tomar. Amor é algo que nós precisamos exercer e praticar. Amar independente da situação ou condição. Mas é difícil, né, irmão? Não é fácil amar aquela pessoa que te fez mal à sua família, que te caluniou, de alguma forma te prejudicou. Mas Jesus nos deixou bem claro aqui que devemos orar e amar essas pessoas. Não pagamos o mal com o mal, mas o mal com o bem, com o amor. É dessa forma que nós vamos expressar Cristo. Amar é uma decisão, pois veja que ali no versículo lemos que temos que emprestar sem esperar nada em troca. Pois Deus é bom até com os ingratos e maus, assim diz o texto. Quem decide amar tem que aprender, irmãos, a lidar também com essa ingratidão, né? Muitas pessoas sabem receber, mas não sabem agradecer. Mas nós, enquanto cristãos, e entendendo o amor de Deus, nós somos levados
a amar de forma diferente. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, o verso diz que não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, nós não nos moldamos mais conforme o mundo. Nosso modelo é Cristo. E a partir do momento que entendemos Cristo, passamos a experimentar e comprovar a perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus para nós hoje é que nós possamos amar uns aos outros, como Ele nos amou. Já quase indo para o final da nossa mensagem, irmãos, amor é uma abundância de Deus. Se Deus é amor, então nós precisamos estar cheios de Deus, da presença de Deus, da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, esvaziar de nós mesmos, daquilo que ficou para trás e nos enchermos dele. Um exemplo, eu poderia dizer que se você ficasse a semana toda sem tomar água e tomasse água somente no domingo, provavelmente, com certeza, na verdade, você morreria, né? Não iria dar certo. Da mesma forma, o nosso relacionamento com Deus. Deus não deseja que eu e você tenhamos um encontro com Ele apenas, irmãos, no domingo, ou apenas dentro de uma igreja, de um templo, melhor dizendo. Então, nós não podemos nos limitar a 1h30 ou 2 horas de culto. Como vamos mergulhar na palavra? Como vamos ter um entendimento sobre isso? Se não compartilhamos nossa fé unidos como igreja. O que estamos hoje, fazendo aqui? Estamos sendo a igreja do Senhor. Então, como nós passamos a semana toda trabalhando, atribulados, cheio de tarefas e fazeres, e deixando o nosso Senhor sempre com o mínimo de tempo, o qual Ele é dono de todo o tempo de nossa vida, né? Ele nos pede, irmãos, intimidade, Ele nos pede relacionamento diário, Ele deseja profundidade na presença dEle. Nós podemos ter, sim, isso em nossos lares. Quando fechamos nossa porta no secreto, nós podemos, sim, entender esse amor, ter essa intimidade com Deus. Mas também podemos ter isso aqui como igrejas. Ousem dizer, irmãos, que teremos sucesso quando nós tivermos abundância da presença de Deus. E isso é acessível a nós, é de graça. Nunca saberemos, irmãos, qual é a vontade de Deus se continuarmos alimentando no nosso coração nossas próprias vontades, nossos próprios ideais, nossos próprios planos e sonhos, né? E assim nós não vamos expressar o nosso amor por Ele, porque nós estamos muito distraídos, né? Como vamos expressar o amor de Deus se estivermos cheios de outra coisa? Irmão, eu te convido a analisar-se nesse momento como está a sua intimidade com Deus, o seu relacionamento com Deus e o amor que Deus te deu. E é sair do superficial, do raso e mergulhar de fato nesse amor. Ele não quer apenas um momento, instantes. Ele nos quer para sempre, para a eternidade, para a vida toda. Amém? Expressar o amor de Deus é quando nós podemos dizer para Deus: Senhor, por você eu deixo tudo para trás. Eu abro mão de tudo, mas eu não abro mão da sua presença. Eu me entrego por inteiro a Ti. Mas com palavras, irmãos, verdadeiras, intencionais. E não quando, no episódio passado, pouco antes da crucificação, prisão de Jesus, Pedro disse: Senhor, eu estou preparado para morrer pelo Senhor. Estou pronto. Estou pronto para morrer pelo Senhor. Pouco tempo depois, Pedro estava negando Jesus.
Pedro, alguém que falhou com Jesus outras vezes, novamente, agora confrontado, talvez pelo mestre, ele resolve abrir o seu coração e declarar ao Senhor, né? Ele tentou dizer exatamente qual era o seu sentimento. Sem meias palavras, sem falsas palavras, sem exageros, sem máscaras. Pedro aqui está nos ensinando uma lição valiosa, irmãos, nos achegarmos a Deus sem máscaras, entregando a Ele de fato o que nós somos. Senhor, eu sou pecador, é tudo que eu tenho. Se não for o Senhor em mim, eu não sou nada. Pedro, agora, ele não pretendia aqui, irmãos, amar superior aos seus irmãos, né? A sua tristeza aqui o convenceu da loucura daquela alegação. Ele ainda podia apelar para o pesquisador dos nossos corações, né, que é Jesus, e dizer que sabia que o amava, como diz o texto. Aqui está a expressão de uma alma humilhada, uma alma sensata em sua fraqueza e necessidade de força, mas com a evidência de um verdadeiro apego ao Salvador. Então não são as pretensões que são mais consistentes, irmãos, que constituem a mais alta prova de amor, né, a Cristo. Ou então, um feliz estado, né, de sentimento, mas é quando nós, com humildade, de forma única e verdadeira, com confiança e intencional, nós olhamos para Jesus e podemos dizer, tu sabes que te amo. Eu costumo pensar, irmãos, que a Bíblia não é esse conjunto de regras, né? Por mais que há leis, nós entendemos que o amor é um mandamento de Deus. Mas a Bíblia aqui que nos relata hoje, nos traz uma história de amor. De um Deus vivo que mostrou seu amor no seu Filho. O amor de Deus é um amor profundo que não se baseia em condições. Aqui aprendemos. Deus nos ama apesar dos nossos deméritos, irmãos. Esteja isso como ensinamento para nós hoje. Deus nos ama apesar dos nossos deméritos. Pois o amor, ele não se compra, o amor, ele não se merece, o amor, ele é de graça. O amor, ele se recebe. Então, a você que ainda não experimentou desse amor, eu convido você a experimentar do amor de Jesus. Você chegar a Ele em profissão de fé. Pois um dos objetivos de nós, como cristãos, é glorificar ao Senhor a todo tempo, o tempo todo. Devemos glorificar a Deus com nossas vidas, com nossas ações, intenções, nossas palavras. Deus, Ele deseja ardentemente, irmãos, ver o seu povo experimentar desse amor. Pois quando experimentamos o amor de Deus, irmãos, nós podemos dizer que o conhecemos, pois Ele é amor. E esse amor que agora nós temos e entendemos, devemos expressar através do nosso viver e para com as pessoas, independente de qualquer situação ou circunstância. A palavra disse que Deus nos amou em Jesus, e Ele nos amou primeiro, e nós também, como igreja, nós o amaremos para sempre. Amém? Que esta palavra possa encontrar terreno fértil no nosso coração, que o amor de Deus esteja sempre conosco, em nome de Jesus. Amém?